ok. Senhores, boa tarde a todos mais uma vez, principalmente para aqueles que não estavam presentes na hora que eu entrei. Dou por aberta esta reunião do arbitral para discutir sobre o Campeonato Maranhense 2021. Obviamente que nós ainda estamos impactando o protocolo com algumas modificações, pequenas modificações. Hans vai detalhar, ele tem isso já preparado. O regulamento permanece o mesmo, porque ele vale para 2 anos, todos os senhores sabem disso. A tabela que vamos preparar depois não vai constar ainda o nome dos representantes da Série B que subirem para a Série A, porque a Série B ainda não encerrou. Nós tivemos a necessidade de antecipar esta reunião arbitral em razão do calendário da CBF. Eles estão nos sugerindo que inicie os campeonatos estaduais no Nordeste, porque no Nordeste tem o problema da Copa do Nordeste. Problema não, que é uma solução. Tem, paralelamente os estaduais, a Copa do Nordeste. E a CBF nos deixa à vontade para iniciar o campeonato dia 7 de fevereiro, dia 14 de fevereiro ou dia 21. Há exceção do Ceará e Pernambuco, que não tem contratos com a Globo, e eles só poderão iniciar as suas competições no dia 28 de fevereiro. Obviamente que a gente poderia até um pouco mais cedo, mas eu acho que, na minha opinião, isso aí vai ser debatido, discutido e decidido no final, e dia 7 seria um bom tamanho, porque vocês já teriam que estar se preparando para a Copa do Nordeste, com o time já em andamento, porque aqueles que vão participar, obviamente, porque a Copa do Nordeste se inicia dia 21. A CBF deve anunciar no mais tardar a segunda ou terça-feira dessa semana, muito embora ele ainda tenha um tempo ainda para poder fazer o arbitral lá e fazer as divulgações de regulamento e tabela, mas está mantido ainda no formato anterior. O Motoclube de São Luís vai disputar a pré-Copa do Nordeste, que já vai ser agora, né, em dezembro. Isso também vai ser anunciado oportunamente. E, quanto a público, nós vamos ter que, obviamente, aguardar as decisões dos governos estaduais e municipais. Eu sou de opinião, diferentemente do que acontece no resto do Brasil, de que o prefeito, onde houver sede do município, e liberar para ter público, e em outro município não for liberado, vai ser liberado onde o prefeito libera e fechado onde o prefeito não vai liberar. Eu acho que assim é melhor, porque não vejo mais razões para que se público nos estádios. Afinal de contas, vocês todos sabem aí, os shows estão lotados, os supermercados, os shoppings, a política, então não se justifica. Basta que se tenha minimamente obedecendo um protocolo de proteção dos torcedores, limitação dos estádios, para que se tenha o público e volta, afinal de contas, é uma renda a mais para os clubes, né? Então, eu vou dar por encerrada aqui a minha participação, vou ficar atento aqui com os senhores até um certo momento, porque preciso me ausentar um pouco mais tarde, porque tenho uma consulta médica, com uma dor de cabeça que não, há uma semana me perturbando, e eu passo a palavra para Hans, quem vai conduzir a reunião como um todo, e mesmo na minha ausência, se eu tiver que sair e me ausentar, ele vai presidir a reunião e discutir com todos os senhores sobre todos os assuntos aí que está na pauta que ele já preparou. Muito obrigado pela presença dos senhores. Vamos embora à discussão. Hans, com a palavra. Obrigado, presidente. Márcio, primeiro, eu não sei se é algum problema meu de configuração, mas para mim está aparecendo praticamente todo mundo de câmera fechada, tá só a América aparecendo. Se quem tiver com a câmera fechada, a gente pede aí para abrir, porque a gente está gravando, então seria interessante as pessoas
aparecerem, né? Quem tiver com Para mim, aparece todo mundo, mas eu não vejo ninguém de câmera fechada. Então o problema é no meu aqui, que não está aparecendo. Sem problema. Eu tirei um print, vou até te mandar agora para você olhar. Não, tranquilo, não precisa não. A gente vai, naquela mesma sistemática, pedir para deixar os microfones sempre fechados, e aí a gente vai abrindo de acordo com a fala. Márcio, registra aí, por favor, a entrada de Miguel Júnior, creio que seja representante do Juventude, que ele falou comigo e acho que o Miltinho passou o link para ele. E Juliano Camargo, representante do Sampaio. Então assim ficam todos os times da Série A estão representados. Da Série B a gente tem o Sérgio, né, que está entre os 5 primeiros aí na Série B até agora. Doutora Márcia pelo TJD, Marcelo pela CEAF. Então, antes da gente dar início, a gente vai, já antecipando algumas coisas, a gente vai ter muito pouco para discutir do regulamento, porque todo mundo sabe que o regulamento são 2 anos. A gente vai discutir só alguns pontos em relação à pandemia, caso ela continue, e a questão da tabela. Aí, antes da gente falar dessa parte prática, passar aqui para a doutora Márcia, se ela quiser fazer alguma ponderação inicial, ela está com a palavra. Boa tarde a todos, mais uma vez. Hans, eu só quero agradecer o convite e dizer que no final eu gostaria de me manifestar exatamente por força dos nossos julgamentos. Não, obviamente, intervir no regulamento do campeonato, porque sei que não cabe, em verdade, os clubes que têm a vez e voz nessa discussão, mas eu gostaria só de me manifestar no final, tá certo? Perfeito, doutor. Obrigado. Em relação aos julgamentos. Obrigado. Eu que agradeço. Marcelo, quer fazer alguma ponderação inicial aí, representando a CEAF, ou no final faz algum comentário? Me ouve, Marcelo? No momento ele não respondeu, pode ter saído para alguma coisa. Então, pessoal, vamos... Biguá, quer falar alguma coisa ou a gente toca o barco aí? Tá me ouvindo? Teu som não tá saindo, Bigode. O microfone tá fechado. Teu microfone tá fechado. Agora abriu. Perfeito. O ponto central da reunião, como o doutor Américo já registrou, e eu queria enfatizar ainda mais, é o que diz o artigo 9º, parágrafo 5º, inciso 2 do Estatuto do Torcedor, que diz que não pode haver mudança no regulamento em 2 anos. Então, necessariamente, o regulamento tem que ser o mesmo deste ano de 2020. Ele merece 10 mil. Perfeito. E eventuais mudanças. Miguel, vou fechar teu microfone aí, Miguel, porque tá dando... Seu microfone está aberto, dá uma palavrinha. O microfone tá fechado aí, Miguel. Fechei aí. Eider Aires, quem é representante de qual aqui? Por favor, se identificar aí, o Eider Aires, que entrou agora. Eider Aires. Ele é irmão do vice, Hans. É irmão do Dr. Wagner aqui. Do Imperatriz? Isso. Tá, então registra aí, Biguá, tá bom? Eider, tu viste aí, né? Com H, Y. Aires, representante também da Imperatriz. Ouviu, Biguá? Porque tu não tá aparecendo pra mim, eu não tô vendo se tá fazendo algum sinal aí. Mas eu só coloquei que todos os clubes da Série A estão representados. Tu acha que era bom nomear? Talvez fosse bom nomear. No final a gente nomeia. Não vejo necessidade. No final a gente nomeia. Porque tem uns que não são presidentes, entendeu? Por isso que era bom. Então no final a gente bota. Por isso eu botei representante, em vez de botar presidente. No final a gente bota, só para ficar... Depois alguém questionar, né? Então, pessoal, é o seguinte, vamos direto aqui ao ponto. Você para colocar o nome, a gente tem que pausar a reunião agora e você me dizer nome por nome, Hans. Então, vamos lá, rapidinho. Sampaio, Juliano Camargo. Abre teu microfone aí, tá fechado. Sampaio, Espera aí que eu vou encaixar aqui na ata, rapidinho. Confirmado, Hans. Quer começar pelo Sampaio? Eu fiz por ordem de classificação do último campeonato. Sampaio, Juliano Camargo. Perfeito. Juliano Camargo. O que mais? Moto, André Gomes.
Perfeito. Quem mais? Imperatriz, Eider Aires. Eider com H e Y e Aires com Y também. Pelo menos é o que aparece aqui. Ok. Quem mais? Juventude, Miguel Júnior. Rães. Rães. Diga. Oi. Meu tio aqui, Rães. Pronto, então, Juventude, Milton Aragão. Ele entrou com o nome de Miguel, mas o Milton está lá. Tá melhor, presidente. Tô lá, tô aqui. Beleza. Milton Aragão. Eu tinha Aragão. Pinheiro, Filemon Guterres. Pronto. Quem mais? São José, Paulo Campineiro. Acabou? Babaçu, Sérgio Murilo. CEAF, Marcelo Filho e TJD, Quem é o Márcio. representante do Moto? Só um minuto, Rães. Quem é o representante do Moto? André. Gomes, supervisor. Não está aparecendo aqui para mim. É porque a tela tem limite de 9, né? Então ele tem que clicar lá em cima, onde tem mais. Na parte direita, presidente. Você clica aí, você vai em quem você quer que apresente. Para mim ele aparece, mas aí depende da configuração de cada um. Certo, então com relação ao... pode falar. André? André Gomes. É o nome que aparece aqui. Oi, André, tudo bem? Oi, presidente, tudo bom? Graças a Deus. É só para comunicar a você que nós encaminhamos ofício para a CBF solicitando antecipação de R$100 mil para o Motoclube da cota da Copa do Brasil do ano que vem. E esse recurso vai ser liberado, já foi dito que vai ser liberado. O recibo deve vir hoje para vocês assinarem. E o dinheiro deve estar na conta do Motoclube mais tardar na segunda-feira, ok? Obrigado, presidente. Beleza, eu vou fechar teu microfone aqui um pouquinho, André, porque tá dando som aí do trânsito, eu acho. Qualquer coisa tu abre na hora de falar. Beleza. Então, pessoal, com relação ao regulamento em si, como a gente falou, tem praticamente nada a ser mudado, a gente não pode mudar, porque o doutor Márcio já falou. A gente vai só fazer uma revisão de alguns pontos, né? Com relação aos times participantes, obviamente, né? Então, são 6 times que permaneceram na Série A desse ano, exceção de Cordino e MAC. E a gente está aguardando aí os dois, o campeão e o vice da Série B, que ela está em andamento, já está indo para a última rodada, e dos 7 times, 5 têm chance de classificação para a semifinal, ou seja, são potenciais times a subir. Nós convidamos os 5 a participar na condição de ouvinte, ou de manifestação, né, mas sem direito a voto. E o representante do Babaçu está aqui presente. Tá? O regulamento também tem uma parte que prevê a questão... Esse aqui eu não sei, sumiu aqui. A questão de desistência ou impedimento de participar do campeonato. Então o clube até 20 dias antes já tem que estar apresentando condições de participar do campeonato. Se isso não acontecer, tiver impedido por algum momento, então a gente vai convocar o terceiro colocado da Série B. Tá? Então times que tenham pendências, Justiça Desportiva, CBF, Federação, FIFA, tem que ter esse prazo aí de 20 dias antes do início para poder tá tudo ok para poder confirmar a participação. Isso já estava no regulamento do ano passado e vai permanecer. Com relação à quantidade de inscritos, vai voltar ao que já tinha, né? Que assim, só para lembrar, tá? Alguém pode dizer assim, não, mas na época da pandemia, nessa segunda parte do campeonato, teve modificações. Ali foi uma situação excepcional, autorizado pela própria CBF, em virtude da pandemia, né? Mas estamos agora numa fase de planejamento, então daqui para lá a gente volta à condição original do regulamento. Inscritos, vão ser 35 inscritos, como foi ano passado, permitindo 5 trocas, né? Aí a gente vai estabelecer os prazos também de acordo com o prazo de início da competição. Amadores, volta à condição original de 5 amadores por equipe, né? A gente tinha subido para 10 no período da pandemia, volta à condição de 5. Com relação
divisão de renda. Aqui é um ponto interessante que a gente tem que, talvez a gente precise modificar. Não hoje, que a gente não tem a definição, mas na publicação definitiva do regulamento, isso aqui a gente vai incluir. O que acontece? No regulamento do ano passado, a gente tinha os 3 times da capital e um time da região metropolitana, que no caso o São José, né, que é de São José de Ribamar. Então o regulamento lá previa o quê? Que na primeira fase, como cada time só joga uma vez com o outro, esses 4 times jogando entre si, tanto a renda quanto a despesa do jogo, ela seria rateada entre essas equipes. Repito, despesa e renda líquida, né? Ou seja, lucro. Dos times que estão classificados para a segunda fase da Série B, a gente tem um time que vai mandar jogos, caso suba, em São Luís, que é o IAP. Tá? Então, caso o IAP suba, desses 4 times, a gente vai passar para 5 nessa condição. Tá? De divisão de renda e de divisão de despesa nos jogos da capital. Porque o IAP também tem seus mandos em São Luís. Pode acontecer uma outra situação, de 2 times de Bacabal subirem, que também entre os 5 classificados a gente tem Bacabal e Babaçu. Então, caso os 2 times de Bacabal subam, essa mesma previsão válida aqui para São Luís vai ser aplicada lá em Bacabal. Tá? Quando eles se enfrentarem na primeira fase, tanto a despesa quanto a renda será dividida entre os 2. Tá bom? Outro detalhe com relação a isso ainda. A gente tem atualmente times que são do interior e estão jogando em São Luís, mediante uma resolução da diretoria que autorizou isso na segunda divisão, em virtude da pandemia, em caráter excepcional. Dessas 3 equipes, 2 estão classificadas, com chance de classificação, né? Só uma que está eliminada, que é o Chapadinha, que é o Timon e o Viana. Caso essas equipes subam para a Série A, isso já foi cientificado desde o ano passado e está nessa resolução, eles terão que mandar seus jogos em outro município, ou no município deles, né, Viana e Timon, originariamente, ou em outro município. Tá? Não vão poder mandar seus jogos em São Luís. Isso foi autorizado agora na Série B, repito, em caráter excepcional, em virtude da pandemia. Então, esses times não entrariam nesse bolo aí de times que mandam jogos na capital. Tá bom? Acho que isso aí ficou bem claro. Tá? Com relação à transmissão de jogos, permanece o que já está no regulamento. O direito de transmissão é da federação e que, excepcionalmente, que é provável que isso não aconteça mais esse ano, isso seja cedido para os clubes. Então, o que vai ser feito? Como foi feito nesse ano de 2020. Caso não tenha público, não seja autorizado o público, será colocado lá o QR Code para doação voluntária pelos torcedores nas transmissões da federação. Com relação a público, o presidente já falou no início, só porque isso está no regulamento, estou só ratificando, tá? De acordo com o andamento da pandemia, a gente espera que agora seja um andamento de solução. Caso em cada município o prefeito tenha a liberdade de decidir sobre a abertura em eventos, incluindo o estádio de futebol, nesse município vai ser aberto, tá? Então, por exemplo, se lá em Bacabal for autorizado ter público, caso alguém de Bacabal suba, então vou pegar de exemplo algum time que já esteja, né? Se lá em Imperatriz foi autorizado e lá em São Mateus não foi autorizado, no jogo lá em Imperatriz vai ter público e no jogo em São Mateus não vai ter público. E por aí sucessivamente, tá? Isso é a título de exemplo. Outra questão ainda com relação ao regulamento, e aí a gente vai precisar também deixar a ressalva no regulamento, né, nessas alterações. Com relação às substituições nos jogos. Então a regra original da FIFA são 3 substituições. Agora na pandemia a FIFA excepcionalmente subiu para 5, tá? Então o que a gente decidiu fazer? A gente vai deixar de acordo com o que a FIFA decidir, tá? Se a FIFA autorizar a manutenção dos 5, a gente mantém os 5. Se a FIFA disser que volta para 3, a gente vai voltar para 3. De acordo com a regra da FIFA, obviamente, tá? Se a FIFA disser que fica a critério de cada federação, de cada confederação, penso eu que a gente manter os 5, que acho que foi uma experiência positiva. Mas aí a gente pode voltar a deliberar sobre esse ponto depois, né? Ou cada um quiser logo se manifestar. Para finalizar minha fala aqui, com relação a essa questão de portões fechados, já foi falado, isso está no regulamento de forma geral,
mas a gente vai editar já uma resolução mantendo essa situação de acordo com que os governos municipais e estadual decidirem daqui para o início do campeonato. Com relação ao protocolo sanitário, mesma coisa. Se for necessário o protocolo sanitário, e acredito que vai ser, a gente vai adaptar aquele, deve enxugar algumas coisas que estavam presentes naquele que foi utilizado agora em 2020. Tá? Com relação à tabela, e aí finalizando minha fala agora, a gente... Hans, permita só um adendo aqui rapidamente, Hans, por favor. Tá bom, claro. Nessa parte do protocolo, se, por acaso, no curso do campeonato, o Brasil iniciar a vacinação contra a Covid, que é muito difícil, mas pode acontecer, a gente tem visto aí as notícias na televisão, a CBF está pensando em, a partir desse momento, né, exigir que os clubes tenham com seus atletas e diretoria e comissão técnica vacinados. Obviamente que também a federação com os seus árbitros mas é uma coisa para o futuro. Não creio eu que vai conseguir alcançar o campeonato, mas fiquem vocês cientes de que a CBF está pensando em exigir, talvez até auxiliar as federações e os clubes em uma quantia de vacina, tá? Só para avisar vocês. Obrigado. Com relação à tabela, o princípio é que a gente adote o mesmo que foi feito em 2018, 2019, e a ideia é fazer 2020, 2021. O que foi feito? Em 2018, foi feita a tabela, e em 2019 ela foi praticamente invertida, ou seja, mandos de campo, viagem, essas situações. 2020 foi feita a tabela, e a ideia é fazer essa inversão para 2021. Quando eu falo ideia, fica a ressalva do seguinte: a gente não sabe quais são os times que vão subir ainda. E esse ano a gente tem um diferencial, são 2 times que sobem, né? Nos outros anos foi um time. Então isso impactou muito pouco. Mas me permite uma coisa aí? Tá. Me permite um adendo aí? Pode falar. Falaste que em 2018 a tabela foi uma, em 2019 ela foi invertida. Praticamente, ela não foi invertida assim. Foi isso que tu falou? Ela não foi invertida na integralidade. Mas principalmente mando de Não, campo. mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: então esse regulamento já tem 2 anos. Isso. Ele valeu para 18 e para 19. Não, mas esse aqui é o de 20. Esse aqui é o de 20. Pois é. Isso. Ele foi feito uma tabela em 2019 e será invertida agora em 2020. Isso. A única ressalva... Isso. A ideia é fazer isso. A única ressalva que eu estou falando é pelo seguinte: porque a gente pode ter, por exemplo, um time da capital que suba, que é o IAP. Ou a gente pode ter, por exemplo, 2 times do interior que subam, que são 2 times de Bacabal. Então, se dependendo disso aí, a gente pode ter, por exemplo, que quem caiu, Maranhão e Cordino, um da capital e um do interior, correto? Se a gente tiver, por exemplo... Eu fiz essa intervenção apenas para fixar um ponto. Esse regulamento é para 2019 e 2020. Não tem nada a ver com esse regulamento. Não. O regulamento foi 2018 e 2019. E esse é 2021. Isso. Então nós estamos fazendo um outro regulamento, porque ele tem validade de 2 anos, mantendo aqueles parâmetros e valendo para 20 e 21. Só para deixar claro. Perfeito. Isso. Perfeito. Aí a tabela... É isso, Rani? Isso, perfeito, tá certinho. É isso, Hans? É isso, estou te ouvindo, estou respondendo. É isso. É porque eu não te ouvi. Acho que deu uma travada aqui. O biênio é 2018, 2019, 2020, 2021. Isso. Beleza. Tá bom então, vamos em frente, Hans. Perfeito. Aí com relação à tabela que eu estou falando, a gente precisa aguardar quem vai subir para ver esse impacto na distribuição de jogos, né? Porque como ano passado a gente tinha Maranhão e Cordino, é um da capital e um do interior. Ano que vem a gente pode ter 2 do interior, que impacta a viagem, ou pode ter um da capital, que reduz viagem. Então isso a gente vai ter que aguardar essa definição para poder estabelecer esse parâmetro da tabela. Tá bom? Então, assim, no geral é isso. Não vejo mais nenhum outro detalhe importante, a princípio. Então, assim, a gente pode abrir a palavra aqui para o representante de cada clube. Peço que, mesmo quem não queira falar, abra o microfone e diz que não tem nada para acrescentar, caso não tenha, né? Só para a gente deixar registrado. Então, eu vou começar aqui pela ordem. Juliano Camargo do Sampaio.
Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui da reunião da federação. Hans, eu não tenho nada a acrescentar, não, porque o regulamento já existe, né, e tem que ser repetido. Só dizer que, em relação às alterações dos jogos, eu também acho que, se a FIFA permitir que a gente continue com alterações, eu acho que fica de bom tamanho, porque foi muito útil para a gente. Mas eu acho que não tem mais nada a acrescentar, não. Eu entendi o que você disse em relação a inverter o regulamento, a tabela do ano passado. Então, tá tudo tranquilo. Também estou de acordo aqui. Tranquilo. Obrigado, Juliano. André Gomes, do Mota. Eu que agradeço. André Gomes. André, se estiver me ouvindo, abre o seu microfone, pode fazer uma manifestação se está pertinente. André, aparece na imagem aí, Biguan, para ti? Para mim, não. Para mim também não. Abriu, apareceu o som. Agora apareceu, André. Oi, André, pode falar. Mas como o regulamento é o mesmo, né, não tem mudança no regulamento, a gente não tem nada a acrescentar, não. Tá bom, obrigado, André. Valeu. Eider Aires ou Zé Rui, um dos dois, se quiser ou puder falar pela Imperatriz. Como a gente tem os dois aqui, então um dos dois. Boa tarde a todos, Eider. Eu queria deixar para o Zé Rui, porque ele está mais à frente aí, e como eu entrei depois aí, então prefiro que ele se manifeste, por favor. Obrigado, Eider. Boa tarde a todos, obrigado, Eider. Em relação ao regulamento, não tem mudança, então não tem o a acrescentar. Como o Juliano falou, se mantiver as 5 alterações, é bom para todos os clubes, né? Em relação à troca de mando de campo, já vem sendo feito isso a cada ano que se passa, a gente já está por dentro sobre isso. Definir só a data de início para a gente aí. Perfeito, Zé. E aí, Zé Rui e Eider, só antes de abrir a palavra para o outro time, acho que eu até errei peço desculpa a Miltinho aqui, que eu errei na ordem aqui. O Juventude, mas tanto faz. Só deixar registrado assim, não é segredo para ninguém a situação do Imperatriz com relação ao registro de atleta, né? E com relação ao débito que existe perante a FIFA, que impede esse registro. Mas a gente espera, né, e torce para que daqui até lá o Imperatriz consiga resolver isso o quanto antes, né? Se para o brasileiro não tem mais solução... E aí seria 20 dias antes da competição? Isso, pelo regulamento são 20 dias. Porque, assim, é condição sine qua Zé non. Rui, fica atento a isso, Zé Rui. Eider, vocês terão até 20 dias antes da competição para regularizar isso. Vamos tentar correr atrás. O clube está trabalhando para quitar a dívida e voltar à normalidade, né? O clube está se fazendo presente justamente já pensando no campeonato seguinte. Então, esse final de ano e o mês de janeiro todo aí, trabalhar para conseguir quitar a dívida para botar o time em campo. Não, com certeza, a gente está acompanhando isso, né? Independente aqui do grupo, isso é só mais perfeito de registro, porque é uma preocupação, né? Ninguém quer que tenha um prejuízo maior para o Imperatriz do que já teve esse ano, né? No brasileiro. Mas só para efeito de registro, também que pode contar com a federação naquilo que tiver alcance da federação. Como o doutor Márcio aí, durante vários dias, negociou com o pessoal do Uruguai várias vezes, exaustivamente, né, que a gente consiga resolver isso aí, e sempre com o auxílio da federação no que for possível, tá bom? Ok. Obrigado. Miltinho, Juventude. Não sei se ele está aí online. Está online aí, Miltinho? Tá. O quê? Não, tranquilo. Só ratificando, né? Não tem mudanças. Eu perdi um pouco de algumas falas tuas. Eu não sei se vai ser na próxima etapa da discussão, né? Inalterado o regulamento. E segue aí os outros itens. Você vai colocar agora, né, Sonhos?
Não, na verdade, a gente resumiu alguns pontos do regulamento: inscrição de atleta, substituição, a questão da tabela que a gente vai esperar quem sobe. Mas, assim, não tem nada que... Assim, o regulamento vai prevalecer aquele inicial, né? Antes da pandemia. Entendeu? É o mesmo regulamento. Antes da pandemia, que ele tem que ficar 2 anos. A pandemia ali foi circunstancial, o resto... E aí, acho que um ponto que toca também aí é a questão de público, né? Como o presidente falou, se cada município tiver a liberdade de resolver se vai ter público ou não, aí a gente vai seguir aquele município onde for autorizado, vai ter público. O município onde não for autorizado, não vai ter público. Tá certo? E a nossa fórmula de disputa foi uma sugestão do Miltinho, né? A fórmula de disputa, faltou falar disso, mas é a mesma, né? O regulamento não muda, é aquela sugestão do... É a mesma. É a mesma fórmula de disputa. Tá bom, Miltinho? Eu tô só só para deixar registrado que o regulamento vai ser publicado agora, não é isso, Márcio? Hoje mesmo. Para aqueles no nosso site, para aqueles que quiserem fazer alguma sugestão ou solicitação de alteração, tem um prazo, salvo engano, de 15 dias, é isso, Márcio? 10? 10 dias. Exatamente, são 10 dias. 10 dias para poder mandar para a federação oficialmente essa solicitação de alteração ou de sugestão de modificação. Será publicada quando que tu acha que será publicada, Reis? No máximo amanhã. Hoje ele já está formatado, eu só vou fazer amanhã, já boto no ar. No máximo. Tá, Márcio. Oi. Márcio, só aproveitando e agradecendo a lembrança, mas fico bastante lisonjeado e entendo que não por ter sido uma ideia sugerida e melhorada pela federação, pelo presidente, pelo Rães, mas entendo que foi muito proveitoso. Chegamos ao final, todo mundo lutando, uns para ficar, outros para subir. Foi bem legal. Eu entendo que vai ser repetido e com mérito de ter sido bem avaliado. Imagino eu, pela imensa maioria dos participantes. Concordo. Perfeito. E, Miltinho, assim, é só um fato que talvez não tenha sido conhecimento de todos, né? Que acredito que nem tenha havido o julgamento ainda, mas foi feito de registro, né? O esporte e o futebol mostram pra gente que a luta até o fim, na vida, ela é válida, né? E nesse formato que se apresentou, quando falaste, time brigando por classificação e até pela questão do rebaixamento na última rodada. E pelo incrível que pareça, né, pelas circunstâncias que se apresentaram, depois, não sei em que pé está no julgamento, se já houve ou não sei, o Cordino, que na última rodada ainda lutou lá com o São José, né, mas foi derrotado. O Cordino, se porventura tivesse ganho aquele jogo, ele teria a chance de ter ficado. Porque depois houve uma denúncia com relação a uma possível irregularidade de um jogador do MAC, e que aí, se ele tivesse ganho aquele jogo, poderia o Cordino ter feito pontos que o mantivesse na Série A, né? Então, é para ver como a luta ela vale permanentemente, né? Mesmo na última rodada ali. Enfim, Paulo, São José. Desculpa. Pela ordem aqui seria Pinheiro, né? Desculpa, mas aí fica à vontade. Posso falar? Pode falar, Paulo. Pode falar logo. A ordem aqui Pode falar, Paulo. É meramente formal. Pode falar. Eu posso atropelar Filemon? Pode falar, Paulo. Boa tarde, presidente Antônio Américo. Boa tarde, Rães. Né? Boa tarde, meu amigo André, que me abandonou. O Eider Ares, né, que é lá de Imperatriz. Quero aqui também parabenizar meu amigo Miltinho, né? Pela vitória aí nas urnas, né? E também pela classificação no Brasileiro da Série D. Um forte abraço, tem meu respeito, assim como todos. Né, meu advogado, que me chama de chato, eu gosto dele. Márcio Biguá. Um abraço aí para a doutora Márcia, né? Como sempre, muito elegante, né? Fazendo parte aqui. Né? Puxando o saco, Márcio, puxando o saco. Aqui não é pedir teu fruto, né? Fazendo parte, né, da democracia, que é esse futebol maravilhoso que é o esporte. Que é esporte maravilhoso que é o futebol. Assim, a gente não tem que acrescentar muita coisa não, né? Até porque, como o próprio regulamento diz, que ele tem que ser mudado de 2 em 2 anos, né? Onde pode haver só alteração, né, dos jogos, né? Onde, pelo que eu já vi, já vou visitar a Imperatriz mais uma vez,
né? E que antes de falar que vou visitar a Imperatriz mais uma vez pelo Campeonato Maranhense, eu espero, viu, Zé Rui, viu, Eider, vocês lá de Imperatriz, né? Que é uma cidade muito forte aqui no nosso estado, né, que possam resolver, todo mundo se una, né? Para que possam resolver essa questão do Imperatriz, que a gente fica muito solidário também por tudo que aconteceu, né, neste ano com a equipe do Imperatriz. Mas assim, a gente não tem que acrescentar muita coisa, né, ou melhor, nada, né, nesse sentido de regulamento, até porque, né, como o Hans, né, já falou, né, e também Biguá, que é o homem da assessoria jurídica, também falou que não tem como mudar, com exceção da reversão de mando de campo, né, dos jogos, né. Então, por mim, tudo bem, né, eu acho que é como o Miltinho falou também, eu acho que vão ser tocados outros assuntos também, né, que a gente tem que fazer outras perguntas também, né, no tocante, né, no começo do campeonato, inclusive a data de começar, né, que eu acho que isso também vai entrar na pauta para a gente discutir também, né, o melhor dia, né, para que comece no mês de fevereiro. Obrigado, Encerrei Paulo. já. Obrigado, Paulo. Filemon. Beleza. Boa tarde a todos aí. Não tem nada a acrescentar, não. Segue o jogo aí. Vamos aguardar aí as próximas discussões, né? Principalmente sobre a questão de início do campeonato. Isso é importante para a gente aqui do PAIC, é importante para todos. Então, a gente vai aguardar aí. Mas o PAIC, pelo PAIC, tudo bem. Mesmo porque tem que repetir aí o regulamento da competição. Bom que eu não tenho que ir para ir Imperatriz de novo, né? Pela distância, vou jogar agora com Imperatriz em Pinheiro e também com Sampaio fora de casa. Então, beleza, vamos ficar aguardando aqui o restante da reunião aí. Obrigado, Filemon. Mas não se discute logo a possibilidade de início do campeonato. Eu estava aqui no telefone na hora que eu estava falando e não peguei. Qual que seria a ideia? Não, tu tinha mencionado a data do dia 7, né? Eu coloquei dia 7. Certo. Já é uma data Isso. fixa ou assim, uma variação tipo de 7 a 15? É uma proposta, mas aí pela CBF a gente pode 7, pode 14, a partir do dia. Então, já poderia se sair aqui com uma ideia exata, até por causa do Estatuto do Torcedor, que a gente tem que fazer isso com 60 dias. Tá. Então, assim, só para antes da gente já fechar Eu essa acho data, que dia 7 é mesmo. já sai. 7 é domingo. Tá, antes de fechar só a data, eu vou abrir aqui rapidinho para Sérgio, né? Porque ele está aqui com o time da Série B, mas se tiver fazer alguma ponderação só, é soltar ele mesmo, então... Perfeito, para manter a ordem, perfeito. A gente não vai se alongar, um representante, e ele está... Sérgio, quiser falar alguma situação? Essa é a oportunidade de estar participando aqui. Tá? Nesse momento eu vou me limitar somente aos agradecimentos aí, boa tarde. Vou estar acompanhando novamente, se eu estar aqui a palavra novamente, se tiver algo a acrescentar, eu falo. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, assim, Biguá, dia 7 é domingo, é isso? Domingo, né? Minha câmera travou aí, tá? Minha imagem está congelada, mas eu estou ouvindo e falando normal. Perfeito. E dia 15 é o quê? O outro final de semana? Dia 15. Dia 14. Dia 14. Dia 15 é segunda. Tá, é importante a gente deixar registrado para todo mundo, né? Na minha visão, porque todo ano, infelizmente, a gente passa por essas situações, às vezes de reclamação de tabela, remarcação de jogo e por aí vai. Isso não é já é carta marcada em todo o campeonato. Só que, para felicidade ou infelicidade da maioria ou da minoria, não sei, a gente sempre vai precisar fazer isso. Então, não adianta protestos, reclamações ou achincalhes, a gente vai sempre fazer isso. Por quê? O nosso objetivo é o futebol maranhense, nós enquanto federação. A gente não olha interesse individual de nenhum filiado, porque a gente tem mais de 80 filiados, né, considerando as ligas esportivas. Então a gente precisa atender o interesse da maior quantidade possível de filiados. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente adapta um jogo a uma tabela de Copa do Nordeste, a uma tabela de Copa do Brasil, a gente não está pensando naquele time, a gente está pensando no todo
da federação na todo do futebol e no todo dos filiados. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o jogo do Moto na Copa do Nordeste. Tem, porque todo time quer jogar na Copa do Nordeste. Ah, eu não tenho nada a ver com a Copa do Brasil do Sampaio. Tem, porque todo time quer jogar a Copa do Brasil e mais. Todo time quer que a federação suba de ranking, adquira mais vagas na Copa do Brasil e esse time ganhe dinheiro, ganhe cota. Então, só para conhecimento de todos, das cotas que os times recebem da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, caso algum time não saiba, a título de informação, sabe quanto fica para a federação? Zero. R$0. Então, se um time recebe 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, R$0 fica para a federação. Então, o objetivo é único e exclusivamente para os filiados. E é por isso que a federação briga. Concordem ou não, achem que é verdade ou não, mas isso é fato. Então, se a gente precisar mudar um jogo porque a CBF mudou a Copa do Nordeste, a gente vai mudar. Se a gente precisar mudar um jogo por causa da Copa do Brasil, a gente vai ter que mudar. Primeiro, porque essas tabelas são prioritárias com relação ao estadual. E segundo, porque o nosso objetivo é que esses nossos times eles tenham um bom desempenho nessas competições. Graças, repito, ao bom desempenho do Sampaio na Série B, do acesso do Moto à Série C em 2016, do acesso do Imperatriz no ano seguinte, 2017, né? 18, né? 17 agora. Fugiu, me corrija aí, Zé Rui. Então, graças a essas situações, a federação subiu de ranking e, com isso, a gente tem a perspectiva do Juventude subir, participar melhor da Copa do Brasil do ano que vem. Então, vejam o contexto. Então, desempenhos desses 3 times, numa história recente, podem beneficiar o Juventude, como poderia ter beneficiado o próprio Imperatriz, ou o Pinheiro, ou o São José, caso eles tivessem atingido a classificação. Então, isso precisa ficar... O mesmo acontece, Hans. O mesmo acontece, por acaso, Miltinho, com Juventude e o Motoclube de São Luís vierem a subir, a gente torce que eles subam para a Série C do campeonato, nós também teremos que ajustar algumas coisas para compatibilizar o nosso calendário com esses clubes, se houver essa incompatibilidade de datas. Claro. Então, são para todos os clubes, apenas que aqueles que estão na B e na C estão tendo isso ou na Copa do Nordeste. Mas é só para reforçar isso de que é para todo mundo. Perfeito. E veja só, a questão não é só no brasileiro, né? Bem lembrado a questão do brasileiro. Mas, por exemplo, ano que vem, se o Juventude chegar na Copa do Brasil e ele tiver um jogo, vamos supor lá, que o Babaçu suba, e tem um jogo Juventude e Babaçu, e a gente precisa mudar esse jogo porque o Juventude tem uma logística ruim na Copa do Brasil, o Babaçu pode ser beneficiado, porque cada vez que o Juventude passar de fase, o ranking vai subir, a pontuação vai subir. Então isso é uma bola de neve positiva. Então o pensamento tem que ser esse. Porque na hora que aparece a vaga, todo mundo quer brigar pela vaga. Agora, na hora dos times subirem de pontuação, os outros acham que é benefício. Né? Então isso pode ter, desculpa a expressão, mas pode ter o esperneio, pode ter a reclamação, mas a gente vai precisar fazer, espero que não precise, e aí o pessoal vai para a imprensa, joga com o torcedor, a gente não cai nessa, porque nosso objetivo é o futebol, porque na hora que é beneficiado, todo mundo quer, mas na hora, beneficiado entre aspas, né, porque o benefício é o futebol, tá? É o futebol maranhense. Então era só para deixar esse registro aí. Com relação à data, então, como o presidente falou, para a gente já meio que fixar aqui uma data de início da competição, né? Não sei, presidente, se concorda, pensar já só no dia 7, ou pensar na possibilidade do dia 14, faz uma votação aqui, ou se já estabelece mesmo... Eu acho que quanto antes começar, hein, Hans, não é melhor? É o quê? Porque o nosso calendário é mais enxuto, hein, presidente? Dia 7 eu acho que foi ideia. Eu lancei a data do dia 7 porque a CBF liberou, né, que a partir do dia 7 a gente pode marcar, mas os senhores aí estão livres para sugerir uma outra data, obviamente, dentro desse período aí que a gente falou. Tá, então por ordem inversa, vou propor aqui por ordem inversa, cada um se manifesta do dia 7 ou dia 14, né, sei lá, eu estou botando essa data aqui, pode ser dia 11, né, no meio. Então cada um se manifesta de forma resumida, né, porque eu digo assim, o meu receio, aí eu estou dando uma opinião pessoal, tá, não é pela federação. Apesar de ter um ano atípico, mas 7, a gente tem mal 30 dias que o ano começou.
e a gente sabe que todo início do ano é meio pegado, né? Às vezes até órgão público é uma ata que está precisando registrar, é uma situação complicada, né? De cartório, de Receita Federal. Então essa é a minha preocupação. Exatamente, Hans. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Até pra gente, até pra gente aqui em Imperatriz também, para resolver a questão FIFA aí. Sim, ainda tem eu acho melhor dia 14 seria uma data ideal. Tá no certo. meio de 7 e 21 aí. Tá. Olha aí, ó. Eu posso falar? Rapidinho, só mais um minuto, Paulo. A gente vai falar o próximo já. É só para deixar registrado o seguinte: vejam só, a gente não pode esticar muito também. Tipo assim, vamos começar o dia 21. Porque a gente tem o seguinte problema, né? Problema-solução, logicamente. Ano que vem a gente tem 2 clubes na Copa do Nordeste. Ano passado a gente só tinha o Imperatriz, o Sampaio não... Quer dizer, desculpa. Nesse momento a gente só tem um, que é o Sampaio, né? O Moto tem que jogar a pré. Mas a nossa definição aqui é antes do Moto jogar. Então a gente trabalha com a ideia de que o Moto passe pela pré e vá para a fase de grupos. Caso a gente tenha os 2, a gente vai ter mais jogos pela Copa do Nordeste, tá certo? E a Copa do Nordeste inicia dia 21. Dia 21. Então, quanto mais cedo começar, é melhor, porque o clube vai estar mais preparado para disputar a Copa do Nordeste. Exatamente. E outro detalhe, independente da classificação do Moto ou não para a Copa do Nordeste, a chance da gente ter o Juventude na Copa do Brasil também é grande, porque pelo desempenho do Sampaio esse ano e pelo desempenho até relativamente ruim dos times do Rio Grande do Norte, creio que o Rio Grande do Norte não passe o Moto, ou não passe o Maranhão. Federação Maranhense. O Maranhão no ranking, né, presidente? Então eu acho que a Maranhão tem uma chance grande de ficar na frente do Rio Grande do Norte. Então, Paulo, pode falar. Zé Rui foi para dia 14. 14. Paulo, pode falar, Paulo. Teu microfone. Abre o microfone, Paulo. Tá fechado. Beleza. Agora abriu. Sim. Em relação a gente que acredita que é uma segunda onda, mas não é segunda onda, tá pegando que ainda não tinha pego, né? Que apareceu agora nas campanhas políticas, nos bares, nas festas e tá voltando. Então, o que acontece? Na minha opinião, no começo da fala de América, ele falou que podia ser 7, 14, 21 ou 28. Ou 28, né? Quando ele falou da dificuldade que nós temos em algumas situações, de registrar uma ata, né? E até de buscar, né? É o começo de 2021, é um começo diferente de todos os começos dos outros anos, né? Que a gente vem convivendo em uma situação dessa, que é complicada, a situação dessa pandemia, né? E que mexe muito com as questões financeiras. Não é de todo mundo, do parceiro. Tem muitos municípios desses aí que trocaram de gestor, né? Outros continuaram, mas não sabem também como é que vem para o apoio. Né? Então, assim, se a gente pudesse, 21 ou 28, na minha opinião, até porque o que acontece? Você começar uma competição dessa dia 7 ou 14, você começou em janeiro, quando foi em fevereiro, você tem que pagar uma folha. Né? Tem que pagar uma folha. Lógico, aqui eu não estou reclamando de nada, porque eu sempre disse que a gente entrou, né, vendo as nossas condições. E outra situação que Hans falou também, porque muita gente critica, fala. Tudo bem, a gente respeita o calendário da CBF, né, quando tem time na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e brasileiro. Só que as críticas também, Zé, é porque teve jogos, por exemplo, para jogar São José e Pinheiro, que não tinha nada a ver com a competição, assim como São José e Mac também, a gente passou 15 dias para jogar. Sendo que a gente não estava nem em Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, nem brasileiro. E nesse ano aconteceu isso. Então é por isso que as pessoas criticaram exatamente por isso. Né? Porque, por exemplo, São José e Pinheiro não tem uma competição nacional. Né? Aí na programação da tabela, a gente passa 15 dias sem jogar. Aí a gente vê uma pressa danada para começar, pensando, né? Lógico, o pensamento ele é muito pertinente, né? Quando pensa que quer que o Juventude fique, quer que o Moto passe, né, da pré-copa do Nordeste, mas também tem essa situação, né, que muitas das vezes a gente acaba se sacrificando em algumas situações. Tem o caso também do Imperatriz, que os valores
não são poucos, né? Isso não é problema meu, né? É deles que tem que resolver, mas a gente como filiado, a gente como membro, né? E um dos que fazem o futebol maranhense da Série A, da elite, a gente se preocupa com o filiado, com o amigo, com o parceiro, não é? Então, assim, eu, na minha humilde opinião, não é? Começaria dia 28 de fevereiro, porque eu acho que os clubes menores começavam a trabalhar no começo de fevereiro, não é? E quando fosse dia 28, estava todo mundo apto a jogar e março, né, já tinha a primeira folha para pagar. Isso é a opinião do São José de Ribamar, né? Até porque talvez ainda vai ser puxada a situação também, que a gente não sabe de registro de atletas, se a CBF com a federação vai manter, né, que não seja pago, né, que a gente não pague essa situação. Tem também a questão das arbitragens também, que eu acho que são assuntos que ainda vai ser puxado. Então, tudo isso gera uma despesa muito grande, não é? E eu acho que se a gente pudesse ver, analisar, não é? E usasse, eu não digo bom senso, não é? Porque se não tem que usar o bom senso, não tem que usar o bom senso. Não, mas encontrasse uma forma para que a gente começasse dia 28 de fevereiro, né? Para a gente, principalmente São José de Mar, seria muito bom. Tá, obrigado, Paulo. Paulo, só a título de informação, né? Eu abri aqui a tabela, veja só. Porque, assim, eu entendo o teu lado. Tu falaste de 15 dias, na verdade foram 13 dias, né? Tu jogaste 3 de março contra o Imperatriz e depois dia 16 contra o Pinheiro. É só para deixar claro o seguinte, Paulo. Quando a gente olha para uma tabela, eu não posso olhar só para São José, não posso olhar só para São Paulo, não posso olhar só para o Juventude. Eu olho para todos os jogos. Então, o que acontece? Eu podia marcar esse jogo aqui na época, São José e Pinheiro, para 2 dias depois, 3 dias depois. Só que nesse caso, o Pinheiro passaria 20 dias depois para jogar com o Imperatriz, que era o jogo seguinte. Porque o Imperatriz estava na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil na época. Foi antes da pandemia isso aqui. Então, tu tá dizendo assim, eu não estou em competição nacional, não estou em competição regional. Ok. Só que tu te lembra que tu está interagindo com times que estão. Então não adianta eu pegar 2 times que não estão e botar logo para jogar, se esses times depois vão ter que interagir com os outros que estão lá na frente. Que aí, se tu não ficar 15 dias agora, tu vai passar 40 dias depois. Porque o time tá cheio. O Imperatriz, por exemplo, jogava todo fim de semana pela Copa do Nordeste. E depois pela Série C, depois da pandemia. Então, eu não tinha data fim de semana para botar jogo do Imperatriz. Só a título de informação, tá? Com relação à data, veja só, 28, eu vou te dizer que é praticamente, não vou dizer que é impossível, né? Mas é praticamente impossível, eu vou te dizer o motivo. 28 é a data do calendário CBF, tá? O calendário CBF, ele prevê a data 28 de fevereiro. Mas esse é o calendário, Paulo, para as federações, principalmente aquelas que estão no Sul e Sudeste, que elas não têm Copa do Nordeste. Ou seja, elas só têm estadual. Então elas não têm uma competição no meio que chupe essas datas. Entendeu? Então, por exemplo, quando tu olha o calendário do CBF e tá lá 28 estadual e tem lá 18 datas, isso serve para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e etc. Pro Nordeste, a gente não tem essas 18 datas. Por quê? Porque ali a gente tem Copa do Nordeste para colocar no meio. E a gente tem uma possibilidade do ano que vem de ter 2 times consumindo essas datas. Tá certo? Então, por isso que a gente está dando uma opção 14. Tu pode colocar de repente 21 aqui, o teu voto, né? Mas eu tá registrado 28, tudo bem. Mas a princípio eu te digo da dificuldade. Com relação a prazos e organização. Aí, como tu falaste, o problema de organização é de cada time, de cada clube. Claro que a federação se preocupa com isso. Veja bem, o regulamento é o mesmo. Então, assim, a princípio, a situação prevalece. Arbitragem, viagem, inscrição, ela volta à situação normal do que sempre foi, tá? Claro que daqui para lá pode-se trabalhar para ver outras situações, mas a situação prevalece a que foi. Com relação à organização, a prazos, veja bem, repito, cada time tem que olhar o seu umbigo, isso é normal. Mas especificamente nesse ano, a gente pegar São José, Pinheiro, são os únicos times que vão participar da Série A que estão parados. Ou seja, em tese, tem um prazo melhor de organização. Então, hoje, São José e Pinheiro estão melhores, com mais tranquilidade, vamos dizer assim, para se organizar, do que todos os demais. O Sampaio está em atividade. O Mota está em atividade. O Juventude está em atividade. Ou seja, o Imperatriz ainda está em atividade até amanhã. E os 2 times que vêm da Série B vão ficar em atividade até o final do ano. Isso quer dizer o quê? Que eles não estão nem conseguindo pensar ainda no ano que vem. Eles ainda estão precisando pensar nesse ano. Entendeu? Então, nesse ponto, eu particularmente vejo
uma possibilidade de planejamento com mais tranquilidade, que eu digo é o seguinte: a cabeça focada em 2021, enquanto todos os outros times ainda estão com a cabeça em 2020. Tá certo? Passar a palavra para Filemon agora. Só para registrar, dia 14 de janeiro, domingo de carnaval. Domingo? Mas o carnaval tá suspenso, né? O carnaval tá suspenso, então acho que aí nem faz diferença, né? Porque normalmente tem problema de começamento, né? mas o governador já suspendeu o carnaval para o ano que vem, né? Então acho que não vai ter esse problema aí. Perfeito. Filemon, Pinheiro. O nosso planejamento aqui do Pinheiro é para começar a pré-temporada dia 15 de janeiro. Então, para a gente, tudo bem que a competição comece dia 14, problema nenhum. O que nós precisamos é desse mês aí para fazer essa pré-temporada. E o nosso planejamento é em cima disso. Então, vamos sugerir a data do dia 14 para... Não estou te ouvindo, Puginho. Já chamou o Uber? Mas a data do 14 foi sugerida pela Imperatriz, a federação sugeriu 7, né? Não, então o Américo falou 3 datas aí. Não, 7, exatamente, então, dia 14, né? 7, 14 e 21, se não me E engano. 21. Isso, Pois exatamente. No caso do Pinheiro, dia 14. Perfeito. Miltinho. Tá bem, só isso mesmo, obrigado. Miltinho. Juventude. Oi, Heinz. Prazo para início aí, 7, 14 ou 21? Ou 28, de acordo com o que Paulo falou aí. Eu diria a data mais elástica. Vou chamar aqui agora. Eu não entendi. O som tá ruim, Miltinho. Miltinho votou dia 14. 14? Ok. André, moto. André. Eu já aqui. Será que ele saiu, André? André ainda tá aí? Eu acho que não. Não tá. Não tá na lista aqui. Juliano. Não tá na lista. Eu vou registrar rapidinho, só registrar que ele saiu. Tá. Juliano. Hans, eu vou ficar com a data do dia 14, pelo fato da gente terminar o Campeonato Brasileiro dia 31 de janeiro. Então, acho que a gente pelo menos precisava aí de 2 semanas para poder pensar no campeonato, né? E dia 21 de fevereiro já inicia a Copa do Nordeste, então a data do dia 14, acho que ela é a mais correta para a gente. Beleza, obrigado, Juliano. Eu que agradeço. Miltinho, só para confirmar que o seu som não ficou muito bom. Qual é a data? É 14? 14, né? Deu para ouvir agora. André, vai perguntar para a André tá de volta não, né? Não. Não. Então, Américo, pode bater o martelo dia 14? Vai ouvir, Sérgio? Pode bater o martelo dia 14 e faz um ofício comunicando a diretoria de competições da CBF. Certo. Sérgio, Babassu, quer fazer uma manifestação nesse sentido? Não, Heinz. A gente tem coisa. Beleza. Então, assim, da nossa parte, não tem mais nenhuma ponderação. Doutora Márcia, quer fazer alguma colocação a respeito dos processos? Sim, Royce. Uma vez essa sessão para discutir o regulamento, eu peço aos senhores diretores, dirigentes dos clubes, que prestem muita atenção, que leiam este regulamento quando ele for realmente publicado, aprovado, publicado,
para que não reste dúvida, para que não haja, como houve esse ano, por exemplo, um processo que se discutiu a transmissão da final do Campeonato Maranhense Série A. Isso foi desgastante, isso foi, como todos sabem, foi parar no STJD, e esse processo, quero dizer que ele não se encerrou ainda. O clube que desrespeitou a determinação da Federação Maranhense de Futebol, a determinação do TJD e do STJD será punido, certo? Então, que se preste muita atenção em relação ao Regulamento Geral de Competições, que se leia. O meu segundo ponto a ser observado é em relação aos julgamentos no tribunal. Todos os julgamentos, eles são publicados tanto no site do TJD quanto no site da FMF. Então, que se mande os seus representantes no dia do julgamento para que se possa discutir, para que vocês possam ter o direito de defesa, porque é amplo o direito de defesa, para depois não venham, uma vez que vocês são sancionados, dizer que eu não sabia que meu atleta estava suspenso, eu não sabia que houve essa condenação, eu não sabia que eu tinha que pagar. Isso não existe. Então, todos os nossos atos, eles são dados publicidade. Então, que vocês nomeiem alguém dentro do clube de vocês, para que diariamente ou semanalmente entrem no site da federação e do tribunal, para que vocês saibam se tem um processo contra vocês, se há um registro de alguma denúncia, para que vocês se façam presente, para depois de sancionado, não venham reclamar que o tribunal fez isso, fez aquilo, e eu não sabia. Isso não existe. Somos profissionais, todos aqui torcemos para que o Maranhão seja impulsionado, que os clubes realmente, se a gente pudesse, o nosso sonho é esse, que subam todos para a Série A. Infelizmente não é possível, sabemos que a dificuldade é grande, a dificuldade financeira, atravessamos essa pandemia ainda, que nos deixou realmente, nos pegou de surpresa, foi realmente prejudicial para a gente, e que a gente realmente segue buscando aqui, o aplicativo não achou em relação aos débitos dos clubes no tribunal. Quero dizer para vocês que todas as vezes que se inicia uma competição, o Tribunal de Justiça Desportiva ele informa ao Departamento de Competições se há um débito daquele clube. E assim, tenho sido muito flexível em relação a parcelamentos. E esse ano que vem, 2021, nós já tomamos um posicionamento de que aqueles clubes que nos 2 anos anteriores eles fazem um parcelamento somente para participar daquele campeonato e depois ele não cumpre com aquele parcelamento, ele não terá mais direito a esse parcelamento. Porque se vocês forem fazer uma pesquisa em todos os outros tribunais, nenhum faz isso, né? Então, o tribunal tenta ajudar, mas os próprios clubes, repito, mesmo sabendo da dificuldade financeira que se atravessa no estado do Maranhão, eles não cumprem com o que realmente pedem para o tribunal. Então, fiquem atentos a isso, fiquem atentos aos julgamentos, se façam presentes nos julgamentos, para que não haja esse desgaste, para que não haja esse tipo de sanção contra vocês, tá certo? Então, são essas as minhas considerações. Eu quero desejar, eu sei que isso aqui não é o final da reunião final de aprovação do RGC, desculpa, mas eu quero desejar um campeonato 2021 pleno de sucesso para todos aqui presentes, e os demais também que não estão, da Série B, os demais clubes que não estão aqui nesta reunião, tá certo? E contem com o tribunal para qualquer problema, para qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá certo? É isso, Hans, muito obrigada. Obrigado, presidente. Bem pertinente a sua fala, né? Principalmente porque isso sempre respinga lá para a gente em competições, né? As reclamações das punições.
A gente sempre fala isso, né? É publicado, mas a pessoa não está presente no julgamento, não tem ninguém, e na hora depois de que não pode jogar, reclama que não sabia, que isso e aquilo, mas excelente, aí a sua fala já falou tudo. Marcelo, alguma fala aí pela CEAP aí para fazer alguma colocação? Primeiro, parabenizar, levar o conhecimento dos clubes, né, e parabenizar também o presidente da federação, você, o Hans, o doutor Márcio e o Silvio, pelo trabalho que a gente realizou, vem realizando desde o ano passado com essa novo regulamento da federação. Nós temos uma preocupação muito grande, porque o nosso trabalho ele é muito cobrado, e hoje a arbitragem ele treina igual o jogador, e nós temos uma perda muito grande nas cotas de arbitragem que não vem sendo pago nos anos anteriores, no ano anterior. Este ano tivemos um avanço muito grande, foi colocado no regulamento o pagamento da taxa de arbitragem antes de viajar, do time da equipe de arbitragem viajar. Foi um avanço muito grande, porque aonde que se incentiva o jovem árbitro que está chegando na federação, que hoje nós temos vários esse tipo de profissional que está chegando, o profissional do apito, que é advogado, que é engenheiro. Hoje a procura está boa, nós estamos o ano que vem com 20 jovens aí de faculdade, de todo o tipo de formação. Isso é um avanço muito grande, sério. Tira do dinheiro dele. Para pagamento de passagem e de despesa, isso se torna um desânimo total. E isso vem me prejudicando no meu trabalho, que vários árbitros, logo no início dos trabalhos. Também o incentivo, como é que se incentiva um jovem que chega a 19 anos? Se você não der a passagem dele, não der um incentivo para ele financeiro, ele não volta mais. Então, essa é um avanço. E nós temos vários clubes que estão devendo, nós temos mais de 25 mil para receber, inclusive o tribunal tem conhecimento disso. Hoje está tendo um congresso nacional em Recife, da Associação Nacional, que não é só o Maranhão que está devendo também, não é só os clubes maranhenses que estão devendo, e vem de lá, com certeza, uma resposta a nível nacional, já para o ano dos campeonatos que vão começar do ano, da arbitragem parar, de não apitar os clubes que estão devendo. Isso eu estava acompanhando hoje de manhã, a abertura que o presidente, o Saulo Valentim, Pernambuco, uma das missões dele para o ano. O árbitro, o time que estiver devendo arbitragem local, não entrar em campo, pedir que ele peça árbitro de fora para apitar o jogo dele. Então, é uma preocupação disso, minha, porque eu sou presidente da CEAF e o presidente do sindicato que está representando a classe. Parabenizar o presidente Antônio Américo e toda a diretoria, que eu falei, investido da ajuda dos árbitros no início do ano. Foi muito valiosa, um incentivo para os árbitros, o adiantamento que a federação deu. A segunda divisão, a federação está quitando as cotas de arbitragem em débito em conta, 48 horas antes de cada partida, e olha que cada partida é 48 horas e o máximo 60 de uma para outra. O tanto que o jovem árbitro está apitando a segunda Série B, pode ver que o nosso Sérgio está vendo aí uma porção de jovens que estão apitando a CB, onde a gente está procurando já dá qualidade, já dá uma informação, pensando no Campeonato Maranhense. A federação está arcando com essa certeza, o quanto que eu vejo a alegria quando eu deposito na conta deles e digo, olha, o dinheiro está na conta, vamos para o jogo e eu quero o resultado. Quer dizer, é um incentivo que nós estamos dando a essa garotada que está chegando aí. Então, isso é que eu quero parabenizar. E a arbitragem eu trabalho diariamente. A cobrança é muito grande dos clubes, tem que cobrar mesmo. O presidente sou eu. Parabenizar a diretoria da federação, principalmente através do presidente Antônio Américo, que nunca negou nenhuma ajuda financeira para a gente formar e qualificar os árbitros. E, graças a Deus, o sucesso está
sendo realizado dentro de campo. Claro que a gente tem um erro aqui, outro ali, mas graças a Deus, por ser humano. Mas, graças a Deus, nenhum dos nossos erros mudou o resultado das partidas. Isso me deixa muito feliz. E a SEAP está aberta para qualquer reivindicação aos clubes. Eu sempre digo, os presidentes dos clubes têm meu número do meu celular, podem ligar, podem cobrar, porque eu trabalho para exatamente dar o melhor da arbitragem para que não interfira no resultado no resultado da partida. É isso que eu parabenizo todos os clubes por ter essa confiança no meu trabalho e a diretoria da ABB, especialmente o presidente Antônio Américo, por dar todo esse apoio. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Só deixar também, Marcelo. Larga a BB de bom, Marcelo. Marcelo meteu uma BB bem no meio aí, mas foi um aquilo. Marcelo, mas só para... porque a federação trabalha com a ABB e nós estamos terminando o campeonato da ABB com 340 jogos. Claro. Com os dados da federação. E graças a Deus, esse campeonato da ABB, ele me dá uma sustentação muito grande para que o árbitro ganhe confiança, isso, para que ele tome aquela segurança do que está marcando nas suas decisões. E o campeonato da ABB, ele é muito bom, porque é 8 contra 8. Então, você trabalha muito exatamente essa agilidade do pensamento para a tomada de decisão. Beleza. Obrigado, Marcelo. E aí, Marcelo, eu não vou me comprometer com o teu trabalho no sentido de oferecer para eles, né? Mas, assim, eu já vi que tu já fizeste isso quando a gente teve a oportunidade de estar no moto. Tu fizeste isso com a gente lá. Eu já vi alguns clubes fazerem. E eu sugiro aos presidentes de clube que em contato contigo, te chamem aí para fazer palestra, né, para os atletas, quando os elencos estiverem formados, que é muito comum a gente ver atletas que, às vezes, não sabem uma mudança de regra, ou não sabem uma mudança de alguma regra básica ali, às vezes faltou isso aí na sua formação, e tu já fizeste esse trabalho algumas vezes, sempre faz de palestra para os atletas ali, de comportamento em campo e tudo isso. Eu acho que seria importante os presidentes de clube também pensarem nisso aí quando os seus elencos estiverem formados, para te chamar, para conversar com o elenco, falar alguma coisa nesse sentido. Fica essa, lembrando que isso já vi fazer isso aí, eu lembrei agora. Hans, a federação, o presidente da federação, e nós, você falou este ano, que a CEAF tem um programa. Nós temos um programa que nós recebemos da FIFA, através da CBF, porque eu sou instrutor da CBF, da federação, e analista. Então, eu tenho um programa tanto prático de jogadas em campo, quanto também de vídeo, que ele fala assim, como evitar um cartão amarelo e um cartão vermelho. E esse programa, ele é muito bom. E na sua gestão, o Moto, o Imperatriz, todo ano pede, o Maranhão esse ano pediu, inclusive até através de uma live, é muito bom, porque 80% das faltas cometidas, aquelas faltas que a gente chama tipo de escanteio curto, como era chamado antigamente, eles são cruzados na área. Essas bolas que são cruzadas na área, 80% das faltas foram feitas desnecessárias. Algumas, às vezes, com cartão amarelo e outras repetição do cartão amarelo, o jogador recebe cartão vermelho. E o jogador pode evitar isso no momento que você passar no vídeo que essa jogada poderia ser evitada para receber um cartão amarelo. É muito fácil se fazer. Você pega um vídeo, como aconteceu o jogo do Flamengo agora, que o presidente ficou triste, mas o doutor Márcio... Não lembro disso não, senhor. Rapaz, pelo amor de Deus. O jogador do Flamengo fez uma falta desnecessária no meio do campo, já com cartão amarelo, e levou o cartão vermelho. Beleza. Esse tipo de falta nós temos um programa que leva para a sala, leva para o campo de futebol e a gente passa para as equipes, jogadores, como evitar receber um cartão amarelo e vermelho. Obrigado, Marcelo. E o jogo do Vasco conta? Alguma coisa a dizer? Então, estou triste. Então, assim, presidente, da minha parte eu não tenho mais nada a falar. Acho que também todo mundo já teve a oportunidade, a gente pode dar por encerrado, se não tiver mais nada para registro. Eu quero fazer umas palavras de agradecimento agora para encerrar. Inicio pela doutora Márcia, que é a nossa bem teu fruto, mulher, como o Paulo falou,
parabéns pelo seu trabalho, pela sua independência, pela sua transparência e por estar ajudando, sem receber absolutamente nada, o futebol maranhense, doutora Márcia. Sucesso na sua administração, na sua presidência do tribunal. Muito obrigada. Em segundo lugar, presidente. eu quero agradecer ao mais velho, que é Marcelo, e faço isso porque, além de tudo, é meu conterrâneo também, e faz um excelente trabalho na arbitragem maranhense. Nós evoluímos muito quando entramos na federação. Havia mais de 10 anos que não existiam cursos, e nós vemos fazendo curso ano a ano, vemos fazendo reciclagem, todas as reciclagens da CBF, todo o apoio que a arbitragem precisa, nós estamos juntos para somar. Agradecer também ao Juventude e ao Motoclube de São Luís e parabenizar pela performance na Série D, esperando que se formem equipes para que melhore essas equipes, tem ainda um certo prazo, ou já acabou o prazo, para que se tenha sucesso e consiga subir para a Série C. Agradeço também ao Sampaio Corrêa pela grande performance na Série B do campeonato. Parabenizo a garra e o comprometimento da diretoria do Imperatriz, que, mesmo com as dificuldades, não mediu esforços em encerrar a Série C e, com isso, não prejudicar o campeonato, a Federação Maranhense de Futebol, no ranking das federações. Mais agradecer a presença de todos os outros presidentes de clube, desejando sucesso nas competições que vocês estão se propondo a trabalhar, e, por fim, agradecer à diretoria da Federação Maranhense de Futebol, e o faço em nome de Hans Nina, que presta excelente serviço na área da competição, nunca visto em toda a história do futebol maranhense o trabalho que Hans vem desenvolvendo, e o Márcio Biguá, que também não mede esforços para estar ali fazendo tudo dentro da legalidade, trabalhando dentro dos prazos, até antecipando-se aos prazos, muitas vezes muito chato e legalista, mas há necessidade dessa chatice e dessa legalidade. Agradeço a presença de todos dois, parabenizo aí os clubes da Série B pela participação no campeonato. A partir do ano que vem teremos mais Série C, é a ideia de Hans, nós vamos implantar e teremos uma Série B mais forte. Parabéns a todos, dou por encerrada a reunião e agradeço a presença de todo mundo. Obrigado, presidente. Só para finalizar, a gente sempre está fazendo nas reuniões virtuais, convidando todos os presentes a endossarem, né, a validade, com assinaturas virtuais, a validade da nossa reunião, né, para que fique bem registrado na ata. Sim. Hans, comanda aí, por ordem. Tá certo. Obrigado, presidente. São José, dá só um ok na imagem aí para... Vai dizendo se aparece, porque eu não estou enxergando aqui. As imagens não estão aparecendo. São José, dá um positivo aí na câmera, só para... É só para eu dizer que confirma. Ok. São José, ok. Pinheiro. Pinheiro. Filemon Pinheiro. Filemon já foi comer. Alô. Ele não está mais online. Imperatriz. Eider ou Zé. Acordo. Juliano Sampaio. César. Ok. Pronto. E Babassu, Sérgio. Saiu também. Não, Sérgio tá aí. Abraço, Hans. Abraço a todos. Parabéns aí. Valeu, Juliano. Obrigado. Sérgio, Tudo tentar, certo. Sérgio? Sérgio Murilo. Ok, Bigode. Acho que tá ok. Ok. Obrigado, Hans. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Nós, me manda no privado o link do YouTube. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.